Boa noite, senhor telespectador. Seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo. Hoje é terça-feira há debate na Zimbo. Esta noite vamos olhar para as incertezas geopolíticas na região dos Grandes Lagos e a ação de grupos rebeldes na desestabilização dos Estados. Este é o tema que nos propomos abordar. Sabemos que enquanto responsável, presidente pela CIRGEL, o presidente João Lourenço tem estado a desenvolver esforços para atenuar a crise que existe entre os presidentes da RDC, Félix Tshisekedi e Paul Kagame do Ruanda. Esta semana vieram à tona declarações feitas por Paul Kagame, o presidente do Ruanda, a um órgão de comunicação francesa, uma televisão francesa, em que dava conta de que estaria pronto para uma guerra com a RDC se necessário fosse. E face a estas declarações, esta noite nos propomos abordar esta questão, não apenas relacionada aos dois países, ou seja, a RDC e ao Ruanda, mas vamos olhar para a região, para os esforços que têm sido desenvolvidos, também pelo presidente João Lourenço, tendo em conta as responsabilidades que tem, chamando de parte a parte os 12 estadistas ou em conjunto, mas parece que os objetivos desejados não têm sido alcançados. E assim que esta noite trazemos homens, senhores que acompanham esta matéria, que são especialistas em relações internacionais, que representam vários setores, que acabam por acompanhar. Vamos saber se com muita preocupação ou não o que está a acontecer e as declarações que vão surgindo entre estes estadistas, para olharmos esta noite para as incertezas geopolíticas na região dos Grandes Lagos e a ação de grupos rebeldes na desestabilização dos Estados. Apresentamos os convidados. Brigadeiro Correia de Barros, vem pelo Centro de Estudos Estratégicos de Angola. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós. É um prazer estar aqui. Agradecemos também ao Dr. Osvaldo Isate, é especialista em relações internacionais. Boa noite, obrigada, doutor, por juntar-se a nós. Boa noite, obrigado. Também connosco Osvaldo Mboco, especialista em relações internacionais. Boa noite, obrigada, doutor, por estar connosco. Boa noite, Leda, e boa noite também aos telespectadores da TV Zimbo. E João Gonçalves é jornalista reformado da Angopa, é especialista em assuntos africanos. Doutor João, boa noite e obrigado uma vez mais por estar connosco no Debate Livre. Boa noite, estimados telespectadores. Vou começar por si, João Gonçalves, para perceber que notas iniciais nos pode dar sobre o conflito existente entre os chefes de Estado, por assim dizer, quer do Ruanda, Paul Kagame, quer da RDC, com a entrevista recente de Paul Kagame, esta semana, ao canal francês, em que fala na possibilidade de guerra, se for necessário. Sim, porque o Kagame acha que ele é o dono da região dos Grandes Lagos, né? Mas isso é uma coisa que ele impulsiona fazer isso, é a impunidade. É a impunidade porque isso começa quando os Estados Unidos acharam que deveriam derrubar o Mobutu e que indicaram Museveni e o Kagame para derrubar o Mobutu. Mas o que o Kagame anda a demonstrar e o Museveni também, porque também temos que falar do Uganda. O Uganda também está lá. O que o Museveni, principalmente o que o Kagame anda a demonstrar, que ele que derrubou o Mobutu, não foi ele, foram as Forças Armadas angolanas. O Kagame e o Museveni, as suas tropas, quando avançam com Laurent Désiré Kabila, que tinha assinado o Kabila antes de ser indicado, eu vi o Museveni a falar na televisão que o Kabila tinha sido apresentado pelo presidente Nyerere. Ele e o presidente Nyerere conheciam o Kabila na Tanzânia, porque o Museveni estudou na Tanzânia e começou o seu movimento rebelde lá, MNR. Ele que apresentou o Kabila a um grupo Tutsi que já estava disposto a lutar com o Mobutu. Mas eles viram que sem o Kabila pai, não iria a lado nenhum.
Como o Kabila já estava no exílio há muitos anos, desde 64, depois da morte, 60 depois da morte do Mobutu, do Lumumba, chamaram o Kabila para credibilizar o movimento que derrubou o Mobutu. Mas mesmo assim não conseguiram. O governo angolano teve muito tato, as Forças Armadas tiveram muito tato, porque quem ocupou Kinshasa foram as Forças Armadas. Mas o Kagame dá a impressão que ele tem uma força altamente imponente que pode derrubar qualquer regime, principalmente o regime congolês. O Kagame é simplesmente uma criação americana. O resto depois vou continuar a falar, para não monopolizar a palavra. Com certeza. Brigadeiro Correia de Barros, que visão é que tem sobre a primeira região, as incertezas geopolíticas na região dos Grandes Lagos, e depois vamos olhar de forma particular para o que está a acontecer entre o Ruanda e a RDC? Portanto, aqui, o problema naquela região é um problema que já vem há mais de 30 anos, que se arrasta esse problema, e que efetivamente tem culpados, obviamente, culpados locais. Portanto, aquilo que o Kagame está a tentar fazer, desde do morticínio e daquilo que sofreram os outros. O genocídio, no caso. O genocídio, exatamente. Portanto, foi de tal maneira que ficou marcado, e as coisas que se passaram e o facto de ele ter sido o vencedor disso deu-lhe na sua mente que poderia fazer isto permanentemente sem grandes problemas. E ao definir, e que está definido por eles, a forma como se apresentam no mundo, é preciso ver que ele sabe jogar, e jogou já com vários fatores. Um fator, por exemplo, é o de estar as suas tropas poderem intervir no exterior com um poder imenso. É preciso ver que o Ruanda é um país muito pequeno, em África, em qualquer parte do mundo, é um país pequeno. No entanto, as tropas que estão, por exemplo, viradas para o apoio à paz e à intervenção para evitar os conflitos, são o quarto maior contingente militar que existe nessa. Portanto, isso permite-lhe dizer, para já, terem algum respeito, os grandes terem algum respeito por ele, e, portanto, ele poder fazer muitas coisas que são completamente ilegais e que são... Mas por esta altura, Brigadeiro, Paul Kagame é ou não forte, por assim dizer? Ele forte continua a ser naquela região e onde está neste momento, porque quem manda naquele país é ele, não tenho dúvida nenhuma. Poderá ter muitos inimigos lá dentro, tenho com certeza, mas o que é um facto é que toda aquela, apesar de que muitas vezes se diz que não é bem assim, mas que ele tem feito e continua a intervir, e não só a apoiar também aqueles movimentos terroristas que existem, o 23 de março, etc., etc., que continua, tem o apoio dele, de forma que os outros países dizem, bom, se este homem vai aqui resolver os problemas, como aconteceu, por exemplo, em Moçambique, em que as tropas do Ruanda foram a Moçambique para resolver aquele problema e que saíram de lá bastante bem, portanto, e que conseguiram resolver o problema. Mas, simultaneamente, também é preciso ver que as tropas dele não gostam muito de ensinar aos outros como é que se deve fazer as coisas, porque, sendo assim, eles continuam a ser
essenciais e importantes para estarem à frente desses problemas. Essas estratégias estão a aprender com alguém, porque é uma estratégia também conhecida por outros países, de não se passar as técnicas e as táticas exatamente para que sejam sempre necessários. Mas o que é um facto é que é um país, é aquilo que eu digo, é um país muito pequeno, muito pouca gente, mas que na realidade se põe ao nível mundial como grande resultador desses conflitos. Osvaldo Isata, quero ouvi-lo também, uma vez mais, boa noite. Que notas iniciais nos pode dar, primeiro sobre a região dos Grandes Lagos e depois sobre o que está a acontecer entre estes dois países, a RDC e o Ruanda? Ok, obrigado pela oportunidade. Um primeiro momento que eu gostaria de refletir aqui no programa é que, do ponto de vista geopolítico e estratégico, o poder militar não é um poder absoluto. Aliás, se olharmos para a quantidade de material bélico que Israel recebe dos americanos, isso, e a resistência dos pequenos grupos em Gaza, é uma demonstração clara que o poder militar de per si não define o resultado do conflito. É extremamente importante para que, de facto, tenhamos em ação, em marcha, aquilo que se pretende para o Estado. Um segundo exemplo tem a ver com a Ucrânia, a Rússia, que é um elemento fundamental também. Portanto, ao olharmos para o xadrez geopolítico e geoestratégico, é preciso perceber que o Congo Democrático é um pivô geopolítico. Quer queiramos, quer não, o Congo é um pivô geopolítico. É um pivô geopolítico do ponto de vista do interesse econômico, porque o Congo atrai para si todas as grandes potências. Todas as grandes potências, sem exceção, têm interesse no Congo Democrático. Aliás, eu tive contato com documentos e alguns estudos que davam conta de que boa parte dos materiais que a Rússia tem hoje do ponto de vista de armamento, usinas nucleares, os recursos foram tirados do Congo Democrático, assim como também outros documentos que revelam os Estados Unidos da América, a China atualmente, e todos os Estados que estão impregnados em construir uma geopolítica muito mais militarizada. Portanto, esse é um dado. O Congo é um pivô geopolítico. Segundo dado, a segurança do Congo Democrático impõe especial atenção para a segurança angolana. Vamos aqui fazer geografia. O Congo faz fronteira com cerca de 11 países. Se o Congo entra em conflito, há grande possibilidade, do ponto de vista do desenvolvimento geopolítico, de uma escalada de um conflito regional. O que, olhando para a África, com o nível de pobreza, o nível de desigualdade que nós temos, crises políticas, ainda nos bastidores estive a falar com o mãe velho João Gonçalves, tomamos conhecimento que na Etiópia já há uma situação, no Quênia, desculpe, uma situação horrível. Portanto, com essa desconfiguração do ponto de vista da política nacional dos Estados africanos, eu não quero imaginar um Congo em conflito e com as saídas que tem, o nível de refugiado que podem emprestar para Angola, crises económicas, será um problema muito grande. Angola viveu alguns anos essa experiência no Lóvoa. Sim. Um outro dado importante. Se o discurso do presidente Kagame, ao ser verdade, isto impõe especial atenção para o serviço de inteligência angolano, para o serviço militar e para o poder político. Pese embora eu sou como o professor Elliot Cohen, que foi professor de estudos estratégicos dos Estados Unidos da América, que diz que duas grandes possibilidades. Ao início da guerra, quem tem o poder de comandar o conflito é a dimensão política, mas quando a guerra toma uma escala diferente, quando há uma grande escalada, o poder político fica quase que de parte e o poder militar é que tem de estar em frente. E isto foi um dos fatores importantes que é para estudarmos aqui a nossa geopolítica angolana para perceber, porque, sem querer fugir do tema, mas isso é importante, se virem, Jonas Savimbi tinha ação direta sobre os seus militares e o poder político. E isto possibilitou o desenvolvimento de táticas para a UNITA durante muito tempo. Mas indo aqui no tema é o seguinte, se o presidente Kagame levanta essa questão, o que é que nós temos que analisar do ponto de vista geopolítico, estratégico e securitário? Se o presidente dizer que realmente tem interesse ou que está preparado para uma guerra com o Congo Democrático, ao mesmo tempo é uma declaração de guerra. Mas já isso Angola. foi dito. Exatamente. Uma afirmação na minha visão, uma declaração de guerra contra Angola. Porque nós temos uma relação com o Congo muito forte. É verdade que existem alguns estereótipos em algumas pessoas, com nomes que nós alguma vez ouvimos, zairense, enfim, mas há uma relação muito íntegra, muito profunda entre Angola e o Congo Democrático. E a segurança do Congo Democrático será a segurança não só da Angola, mas também como dos países vizinhos. Portanto, temos que voltar e fazer aqui um exercício do ponto de vista diplomático, que eu quero dizer o seguinte. Há um embaixador britânico, em uma conversa informal, ele havia reconhecido que durante todo o período de guerra de Angola, que nós chamamos de guerra civil,
que os diplomatas angolanos eram sui generis, tinham uma diplomacia sem igual perante o mundo. E isso inquietou-me, como poderá inquietar os outros que estão em casa realmente a ouvir, não porque nós tínhamos a maior diplomacia do mundo, mas a capacidade de nós contornarmos os conflitos daquela altura. É preciso perceber, Leda, que nós estamos num período de Guerra Fria e aqui um elemento importante para a geopolítica é que a introdução da arma nuclear mudou por completo a cosmovisão da geopolítica. Ou seja, só 2 países tinham grandes poderes no mundo. Primeiro, os Estados Unidos da América, em 1945, testou contra o Japão em Hiroshima e Nagasaki. Em 1949, a inteligência russa conseguiu introduzir um espião nos serviços americanos e conseguiu a tecnologia da bomba atômica. Estamos a falar de uma conjuntura extremamente perigosa. Era uma conjuntura de espionagem, de insegurança para o mundo, mas mesmo assim, até o período dos anos 90, a nossa diplomacia, os nossos diplomatas conseguiram bater-se, conseguiram, de facto, dar volta ao problema e encontraram uma solução pacífica baseada em 3 pontos que eu paro por aqui, que são, primeiro, como observadores, porque isto é um elemento importante da avaliação da diplomacia angolana, como um elemento importante da sua política externa. Nas grandes conferências que Angola participava, conferências de paz e outras que existiam perante o mundo, nós íamos como meros observadores. A segunda etapa do processo evolutivo da própria diplomacia angolana, que teve sempre ao seu lado o apoio da segurança do Estado e, ao mesmo tempo, do campo militar e, sobretudo, na segurança militar, nós fomos como observador, mas como elementos de recomendação. Quando terminar as grandes conferências, nos documentos centrais, nós gostaríamos de ver o ponto X a ser debatido, a questão da paz no Congo Democrático, a questão do nosso conflito interno. Hoje, num outro cenário, a diplomacia angolana continua mais concisa. Nós não só observamos, nem recomendamos. Nós trouxemos visões diferentes sobre a conjuntura mundial e um elemento importante foi a posição de Angola, por intermédio do senhor presidente, quando da guerra da Rússia à Ucrânia, o conflito Ucrânia-Rússia, bem como a posição de uma diplomacia, né, acautelável em relação à questão do Israel e Gaza, que são elementos que nós temos aqui no programa poder abordar para ver como é que nós vamos lidar com a questão do Congo Democrático e o Ruanda, ao mesmo tempo, que impõe instabilidade para o continente africano se haver uma escalação de guerra no momento atual. Obrigada. Para o primeiro momento, Osvaldo Mboko, quero ouvi-lo também. Que notas iniciais nos pode dar, fazendo uma análise às incertezas geopolíticas da região dos Grandes Lagos e a influência que isso poderá trazer para Angola também? Ok, obrigado, Leda. A primeira nota é que nós estamos a falar de uma das regiões mais ricas a nível de África, do ponto de vista de recursos minerais, ou de mineiros, se preferirmos, onde tem grandes reservas que é de coltan, cobalto, ferro, diamante, entre outras questões. E também é uma das regiões que tem um mosaico étnico-cultural bastante diversificado. E isto, muitas vezes, também é um fator de conflitualidade. Se olharmos para aquilo que são a tipologia dos conflitos, conseguimos perceber que existem conflitos em África que nascem essencialmente das questões étnicas, por um lado. E há várias línguas nesta mesma região. Poderíamos talvez trazer aqui a perspectiva da divisão do próprio do continente africano a partir da Conferência de Berlim, que até hoje tem impacto significativo de algumas guerras que vão decorrendo em África. O próprio processo de colonização também, basta nós olharmos para os Tutsis e os Hutus, que, se repararmos, eles falam a mesma língua, têm os mesmos valores culturais, mas são indivíduos que, devido ao próprio processo de colonização, separaram essas duas etnias, ou esses dois grupos sociolinguísticos. E temos estado a assistir, de facto, a se degladiar. E esta incerteza que existe ao nível da região dos Grandes Lagos tem muito a ver também devido ao número de conflitos que aí se resiste, devido ao surgimento de vários grupos insurgentes. A República Democrática do Congo, que é um dos países que com certeza vamos aqui discutir com alguma profundidade, tem-se dito que tem mais de 250 grupos insurgentes. Mas, embora falamos mais do M23 por ser aquele que tem uma capacidade combativa bastante assinalável e que tem estado a criar alguma desestabilidade. Mas na República Democrática do Congo não existem simplesmente os grupos insurgentes internos, tem também os externos. Se repararmos, vamos poder analisar que a FDLR, que são maioritariamente Hutus,
eles têm a República Democrática do Congo como seu espaço de atuação, mas com o objetivo de atingir o Ruanda. E daí que uma das discussões dentro do roteiro de paz de Luanda prende-se essencialmente dos Hutus da FDLR regressarem também ao Ruanda, e a mesma discussão é feita do M23, que são maioritariamente Tutsis congoleses, regressarem para a República Democrática do Congo. Quer os dois presidentes, o presidente Paul Kagame e o presidente Félix Tshisekedi, têm uma visão diferente quanto ao destino destes dois grupos, que são grupos insurgentes. Mas falava aqui das forças externas. Também temos a FDLR, já citei, mas temos a ADF, que são indivíduos que combatem o presidente Yoweri Museveni, mas estão na República Democrática do Congo. A mesma coisa poderíamos dizer aqui com o Red Tabara, que é ao nível do Burundi. Devido à falta de controle ou de capacidade do governo ou do Estado congolês controlar toda a territorialidade, faz com que existam outros atores perturbadores que atuam na República Democrática do Congo, mas com uma outra visão. Agora, falávamos aqui da questão étnica, e ela pode ser também um argumento discutível, à medida em que, muitas vezes, os senhores da guerra instrumentalizam determinados grupos étnicos com a visão que não existe uma governação inclusiva e participativa que representa esses grupos étnicos, daí a solução é pegarem armas e combater o poder instituído. É o que está a acontecer agora? Em alguns casos, sim. Se repararmos, em alguns casos, sim. E mais uma outra dimensão, os próprios grupos rebeldes, eles também se degladeiam entre si. E se degladeiam no sentido de controlarem as zonas ricas do ponto de vista de mineiros. Daí que eu dizia que pode ser um argumento discutível quando olhamos para essas particularidades que têm muito a ver com a atuação na geografia da República Democrática do Congo. E a República Democrática do Congo, sem sombra de dúvida, é um país extremamente importante. Extremamente importante devido aos vários recursos naturais e minerais que repousam no solo e no subsolo. E talvez foi por isso que Tim Marshall, quando escreve O Prisioneiro da Geografia, entende que a República Democrática do Congo é tão grande que cada pessoa quer retirar de lá algum pedaço, devido às capacidades que se tem, às potencialidades do ponto de vista dos vários mineiros. E também um conflito na República Democrática do Congo, ela pode desestabilizar a região. A República Democrática do Congo faz fronteira com aproximadamente nove países. E nós, Angola, temos uma preocupação bastante acentuada porque nós partilhamos uma fronteira de aproximadamente 2.511 km de extensão. Logo, eu tenho estado a defender que a República Democrática do Congo não é simplesmente uma zona de influência do Estado angolano, devido aos fatores históricos e culturais que nós temos, não. A República Democrática do Congo é sem sombra de dúvida o espaço vital para Angola, porque toda alteração, permita-me terminar, sim. Toda alteração, quer política e securitária, tem implicações para o Estado angolano. O roteiro de Luanda tem sido exemplo da preocupação em fazer com que estas crispações ou hostilidades, se preferirmos, cessem, mas parece não estarem a surtir os efeitos desejados. Quero ouvir as opiniões dos senhores e a partir deste momento intervenham assim que sentirem necessidade. Sabemos que o Presidente João Lourenço tem chamado... Faça favor. Sim, faz favor. Eu, quando disse que o Kagame era um homem imposto pelos americanos, queria dizer que a negociação que Angola leva a cabo não vai dar certo. O general referiu-se a uma coisa que é muito verdadeira. E isso está escrito. A tal comunidade internacional usou o Kagame para desdobrar tropas, capacetes azuis na República Centro-Africana, no Sudão do Sul e em Moçambique, como forma de demonstrar que ele é muito importante. E porque eles não querem meter tropas, capacetes azuis em África, também não querem denunciar o Kagame. Nunca nenhum país condenou o Kagame.
Porque o Kagame aproveita-se dessas tuas tropas de capacetes azuis para desestabilizar o Congo. Agora, como é que o Ruanda, que teve aí pelo menos 800 mil elementos de genocídio, faz-se tanto barulho no mundo, e o Congo que perdeu 12 milhões, agora deve estar aí uns 15 milhões, ninguém diz nada. Eu estava a ver uma coisa onde a Hillary Clinton um dia chegou no Congo, no tempo do Obama, lhe apresentaram o caso do genocídio do Congo, ele disse, esqueçam isso, para frente é o caminho. Mas o caso do Kagame, genocídio, genocídio, genocídio. Há uma mão que está por aí, que quer dividir o Congo. Olha, Thierry Verculin é um investigador belga, conhece há 40 anos o Congo, estuda o Congo. Ele diz que o objetivo do Kagame, aquelas declarações que ele está fazendo, é para ocupar uma parte do Congo e controlar os minerais daquela região, é mesmo balcanizado. E isso tem em mãos de pessoas que apoiam. Há um jornalista, investigador camaronês, chamado Charles Nana, franco-camaronês. Ele escreveu muitos livros e, a dado momento, ele diz o seguinte, que ele tem documentos saídos do Departamento do Estado que dizem que alguns elementos tutsis querem criar um império que ocupa o Uganda, o Ruanda, o Burundi e o leste do Congo. Esse grupo, um lobby, chama-se Grupo Imatutsi. São muito ambiciosos. Esse grupo eu também já li isso. Mas eu nem sabia que eles até querem mesmo dividir aquilo e formar um grupo. Talvez também afastaram o Museveni, que é o mentor do Paulo Kagame. O Paulo Kagame, quando as suas tropas avançam para o Congo, em vez de Angola meter um chefe de Estado maior, que, aliás, eu disse que Angola que ocupou, que derrubou Mobutu, o Kagame meteu o homem dele, o James Kabarebe, como chefe de Estado-Maior do exército congolês. Se o Kagame se refere aos Hutus da FDLR, eles mataram milhões. Vocês podem ir buscar um livro aí, uma informação aí sobre o massacre de Tingue-Tingue. Quando os elementos Hutus, o Kagame, o Museveni e outros entram para o Congo, muitos Hutus da FDLR voltaram para o Ruanda. Aquilo não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A FDLR não tem capacidade. Porque alguns até daquela época são velhos, têm 90, têm 70, têm 80 anos. E é um grupo altamente fragilizado. Porque o Kabila filho, que foi posto lá, mas lhe disseram que você fica no poder, não deve falar do Ruanda. Autorizou por 3 vezes as forças ruandesas entrar no leste do Congo para dizimar o M23. A última vez que eu até fiquei assim, o ministro da Defesa do Congo da altura, em 2015, a Tatame, foi assinar um acordo com o Kagame a dizer que as tropas ruandesas poderiam entrar no Congo para dizimar as FDLR. E ele, o ministro da Defesa do Congo, disse: o Ruanda é o melhor país amigo que o Congo tem. Parece que essa realidade hoje mudou. Agora, vou dizer uma coisa. É muito perigoso se o Kagame meter um lacaio no Congo, porque o Kagame odeia Angola. Sabe por que odeia Angola? Em 1998, eles já tinham derrubado o Kabila. Derrubaram o Kabila. Se não fossem as Forças Armadas, nós perdemos lá um brigadeiro. Se não fossem as Forças Armadas angolanas, um pouco o Zimbábue e a Namíbia, o Kabila já tinha caído. E os ruandeses, o Kagame nunca disse isso aqui. Nunca perdoou. Sabe o que um ruandês me tinha dito no Congo? Disse que nós, Angola, um dia, mesmo daqui a 50 anos, temos que apanhar chapada. Disse-me a mim, eu nunca disse isso aqui. Aqueles congoleses que entraram em Angola em 2017, o Kabila utilizou tropas ruandesas para empurrar aí. E eu há dias estava a falar com alguém, eu trabalhei na Lunda há 10 anos. Eu perguntei para como é a situação. Ele me disse o seguinte: do Lovo, Calumbia, Fucaúma, Caçanguide, Nzage, até Nordeste,
Aquela zona toda está inundada por zairenses que já têm bilhete de identidade. Aquilo não é ameaça. Já votam. Quem lhes deu o bilhete de identidade? Então, quando estamos a falar do Ruanda, devemos de diminuir um pouco de paixão. Temos que dizer certas verdades. Também nos custa caro, mas é bom mesmo falar. O Ruanda não é um país de brincadeira. Se mete um lacaio no Congo, com o apoio dos americanos, dos israelitas, porque o Tshisekedi não está a atacar o Ruanda. Está a ser persuadido pelos americanos, pelos israelitas, pelos alemães, para não atacar. Está obrigado a negociar. O Tshisekedi já se armou. Mas agora, para meter a sua ação em causa, ele está a ser pressionado para não atacar o Ruanda. Só já podia atacar aquilo. Mas afinal, existem acusações, e nós sabemos, de que Paul Kagame e o Ruanda estejam a financiar o grupo rebelde M23. A princípio, o presidente Paul Kagame disse que não está a financiar e que não percebe porque é que Félix Tshisekedi não acredita nas suas palavras de negação. Mas uma vez dito isso e depois dizer que estaria pronto para uma guerra se necessário fosse, que mensagem quererá transmitir o presidente Paul Kagame, Brigadeiro Correia de Barros? Aquilo é... O problema que se põe é aquele que foi explicado agora e que, na realidade, há que complicar as questões de forma a que as soluções sirvam para outros. Portanto, dizer que o Kagame não quer fazer a guerra pode estar a tentar ajudar, mas só pode estar a ajudar o Kagame e não o povo da RDC, nem o povo angolano, nem mesmo o povo do Ruanda. Portanto, na realidade, são aquilo que serve para essas potências que continuam a mandar no mundo inteiro, é mais uma solução que lhes custa pouco dinheiro e que lhes custa a eles. E hoje em dia, com esta questão que se põe, em que, por exemplo, os grupos das Nações Unidas, para evitar os conflitos, diminuíram brutalmente. E como é que é possível que aquilo que eu disse há bocado, que o Uganda seja o quarto país que mais gente tem nesses grupos das Nações Unidas, se isto não é efetivamente uma forma de resolver um problema para quem está por trás disto tudo, que naturalmente são as grandes potências do mundo, que por um lado e por o outro continuam a empurrar para aquilo que lhes convém. E aquilo que lhes convém, por exemplo, um dos grandes negócios deles é a venda de armas. E, portanto, aquilo que convém-lhes que essas coisas continuem a suceder e que... Sim, Osvaldo Isata, faz favor. Sim, eu acho que, primeiro, um elemento que eu acho que nós podemos aqui avançar é aquele que foi, antes de ontem, ela foi explicada pela professora Amin Yang, senegalesa, cientista política, dá aula na África do Sul, uma professora brilhante, enfim. É preciso que definamos, de facto, as raízes do Estado pós-colonial africano. Eu estou com ela nessa abordagem e até vou mais longe, porque, infelizmente, a dimensão cultural e a dimensão filosófica do Estado pós-colonial que nós temos ainda tem muito da estirpe daquilo que é a visão colonial. Não é por acaso que já vários cientistas abordaram isso. Boa parte do nosso processo colonial, o Congo é um grande exemplo disto, Congo e o Ruanda são os grandes exemplos disso. Os mesmos que lutaram para enxotar o colono, no caso do Congo belga, as práticas hoje vividas no atual Congo, na região dos Grandes Lagos, são as mesmas como as coloniais. Portanto, a dimensão étnica do Estado não obedeceu a princípios naturais africanos. Ou seja, é verdade que nós conhecemos a retórica, e isso é real, a Convenção de Westfália de 24 de outubro de 1624, que é resultado de 1618, a Guerra dos 30 anos na Europa, que morreu um terço da população europeia, criou o Estado moderno, mas isso é uma visão extremamente eurocêntrica. Ela foi definida e estabelecida por diplomatas do Ocidente. O Estado pós-colonial precisa de ter características próprias. Por que eu trago essa abordagem da professora Amin Yang aqui para o debate?
se nós virmos, o Congo tem quase todos os problemas que não deveria ter aqui em um termo normal. O Congo tem problema de identidades, o Congo tem problema de multiplicação de línguas e raças, o Congo tem problema de, como é que se diz, consenso nacional. E aqui reside o grande problema do Congo Democrático. Quem de facto estabelece os grandes conflitos no Congo Democrático não é simplesmente o Ruanda, ou seja, boa parte deste conflito tem uma dimensão interna, interesses de vários grupos com ligações ou não ao exterior, que olham para o Congo como um espaço de exploração. E em Angola também aqui nós podemos avaliar isso numa outra dimensão. Por exemplo, quando você tem um funcionário, por exemplo, que um funcionário tem alguém que trabalha para uma instituição de poder político e essa pessoa olha mais para o interesse econômico do que para a instituição, em termos gerais você não tem nada. E Angola está a viver este mesmo problema. É preciso que nós redefinamos os valores do Estado pós-colonial angolano, congolês, africano, e aí sim criamos a consciência nacional. A consciência nacional, ela não pode ser simplesmente política, ela tem que ser filosófica, tem de ser abrangente, tem de dar espaço a um novo debate e uma nova ideia de Estado. E ela, aqui abertamente, perante o debate, não pode ser moldada pelos princípios constitucionais só, porque se olharmos para a Constituição, elas africanas, todas elas têm sempre um pouco do antigo colono. Isso é a primeira característica. E muitas das vezes os vetores que se precisam para ligar eu que sou angolano em relação à minha Constituição, ao meu país, está muito equidistante. E depois lá vem o grande debate político, segundo a Constituição diz, portanto, a reconstrução do pensamento nacional africano, a reconstrução dos limites culturais africanos vai ajudar o Congo a minimizar os próprios conflitos. Um outro elemento geográfico, e isso é próprio da geopolítica, temos que olhar como é que o Congo está. O Congo é considerado o coração de África. Parece que muitos atores hoje dão um grande interesse ao Congo Democrático, porque nós temos o Congo no centro como um país gigante que tem muitos recursos naturais e ao mesmo tempo tem uma dinâmica de conflito. Isso é o que mostra a geopolítica e a estratégia em todos os pontos. Se o Ruanda não invadisse o Congo, possivelmente o Congo tomaria o Ruanda. Tanto é que, se vermos a definição de Ruanda, significa pequeno país, é assim que está. Desculpe, o Congo já tinha a possibilidade, o Zaire já tinha a possibilidade de tomar o Ruanda. Eu me recordo, desculpa. Fica à vontade, mãe. Eu me recordo que o Mobutu, quando estava no poder, por causa desses conflitos entre Tutsi e Hutu, porque há muito etnicismo entre os Tutsis e os Hutus. Os Tutsis são homens do Quênia, que emigraram para o Ruanda e o Burundi, são criadores de gado, por causa de água. Emigraram, encontraram os Hutus, mas tornaram-se reis no Ruanda. Quando o colono belga vem, começou a exaltar o Tutsi. Você vai, até recentemente, vai na Universidade Astrid, no Burundi, conta-se que 90% dos estudantes eram Tutsi, quando a maioria da população, 85%, é Hutu. Os belgas começaram a dizer a eles que vocês são bonitos, são parecidos a nós, e eles começaram a criar aquela arrogância que existe até hoje. Agora, quem está no Congo, existe sim um espírito de unidade. E vou lhe dizer uma coisa. Se o Ruanda tenta atacar o Congo, o congolês odeia o ruandês. Nesse momento, o Kagame vai passar por cima de vários cadáveres, milhões de cadáveres congoleses, para chegar em Kinshasa. Agora, o Congo, devemos nos perguntar se o Congo é um país independente ou não. Voltando na Conferência de Berlim, na sua criação, o Congo foi criado como um Estado independente, propriedade do rei da Bélgica, o Leopoldo II. E quem maniganciou aquilo para controlar o Congo foi o Bismarck, porque a Conferência de Berlim estava para ser organizada pelos portugueses. Ele apoderou-se daquilo, porque o rei da Bélgica é descendente do reino de Habsburgo. Ele apoiou a ideia de dar o Estado do Congo, mas veja como o Bismarck fez. Meteu a colônia em Camarões, na Tanzânia, no Ruanda, no Burundi, cercou o Congo. Os Estados Unidos se aperceberam, reconheceram o Estado independente do Congo. Só que o rei, em 1907, por causa da dívida, sem pedir, sem se reunir com a tal Conferência de Berlim,
entregou a Bélgica ao Estado belga como uma colônia. Aquilo importunou muitos países que tiveram lá. É por isso que o Congo hoje, todos, até Portugal, diz que também tem parte, a Turquia e outros, Sim, dizem mas que tem tem de parte. ver uma coisa, né, João Gustavo? Sim. Portugal nessa altura não tinha força porque em 1890 só foi o embarque, o ultimato britânico. Está recordado disso, né? Que era em relação a Moçambique e todas as outras áreas que tinham recursos naturais pelo Império Britânico. E um elemento fundamental, se ler as cartas e a biografia de Lumumba, em 1959, Lumumba foi claro na Conferência da Mesa Redonda que a independência do Congo não dependia nem da visão do Ocidente, nem tampouco, digamos, da oferta do Congo belga, mas do interesse do congolês, do sangue derramado todos os dias. Aquilo é um discurso político. Mas é uma realidade. Discurso político. Mas é uma realidade. Pode dizer, o Lumumba Não, era deixa eu terminar. autodidata, Deixa eu era terminar. autodidata, tinha a quarta Sim, classe. tem Era mais- mais populista. não faz mal. Deixa Eu eu também terminar. estou a dizer isso. Aqui Lumumba era muito há populista. um outro elemento importante. Quando eu digo que o Congo, por exemplo, tudo bem que o Congo naquela altura, na época de Mobutu, tinha esse poder todo, é verdade. Mas quem era Mobutu? Como é que terminou Mobutu? Nós estamos reconhecidos que Mobutu era naquela altura supostamente membro da CIA. Isto está claro, não há aqui nenhum problema. Um outro elemento. Nós conhecemos que o Ruanda tem uma dimensão étnico-geográfica diferente. A questão, por exemplo, que nós abordamos, penso que foi no sábado dos judeus. E naquela altura, o debate sobre o massacre dos judeus estava em voga naquela altura. Eu tenho receio que, com a conjuntura que se viveu naquela altura, se houvesse um Estado ou uma liderança que, com maior ou menor poder que tivesse naquela altura. Já ouvi falar da comunidade dos países dos Grandes Lagos. Deixa eu terminar, faz favor. E eu receio, não estou a falar que não, eu tenho receio, e aqui assertivamente, que naquela altura, por mais poder que Mobutu tinha, iria de facto fazer uma invasão sobre o Ruanda. E é isso que eu estava a dizer aqui. E o elemento fundamental aqui da minha abordagem é o seguinte, vai perceber. O Congo é o coração de África. Se olhar para o Congo, está no meio. E sobre o Congo, há muitos países que não têm a mesma dimensão do Congo democrático. Estão circunvizinhados. O elemento geopolítico, geoestratégico, é claro, não é o Isaac quem inventou tudo isso aqui, isso estuda-se nas academias, mostra, são comprovados. Sim, são comprovados. O que é que se passa? Nós temos aqui um cenário muito importante que eu acho que nós temos que dizer aqui abertamente. A nível do sistema internacional, há três tipos de Estados. Há aqueles Estados que são failed state, né? Estados falhados, que não têm quase nenhum poder, não têm quase nenhuma gota no sistema internacional. Há aqueles Estados que são chamados strategic player, jogadores estratégicos, os Estados Unidos da América, a Rússia, a China, Israel também é, porque é um pivô, digamos, é um dos grandes pivôs no Médio Oriente para fazer o tampão em relação ao movimento islâmico e o golpe de Estado, enfim. A Coreia do Norte, hoje, do ponto de vista militar, também é outro tampão. Claro, há uma reconfiguração do sistema internacional, isto é uma realidade. Mas é preciso perceber que os Estados que são estratégicos players, os que têm maior poder, mais influência, América, China, Rússia, têm vários interesses em relação ao Congo Democrático. E claro, mesmo quando o Kagame diz que eu vou invadir o Congo Democrático, do ponto de vista prático, nós sabemos que não irá fazer, porque se assim o faz, vai ferir com os interesses das grandes potências. O outro elemento é, existem aqueles Estados que nós conhecemos que não têm qualquer poder, que não têm qualquer expressão no sistema internacional. Esses Estados vão numa conjuntura do discurso internacional. E eu tenho dúvida, porque quem olha para o Congo dá uma sensação de ameaça, de perigo, porque o Congo é tão grande. Olha, há 4 ou 5 anos, as abordagens em relação à demografia congolesa eram de 84 mil. Hoje, eu chequei no Afrobarômetro, está em 99 mil. Portanto, é preciso olhar para o Congo com outros olhos. E se o Congo está eu termino já para falar, e se o Congo está nessa dimensão, com o território que tem, com os recursos que tem, com a atenção internacional que o Congo tem para atrai vários atores, o Ruanda, o Burundi, que estão estados minoritários, muito pequenos, há um sentimento digamos, de incerteza para o futuro desses estados. O que estes estados têm que fazer, talvez é aquilo que nós acompanhamos, e isso é uma doutrina estratégica que se estuda, o chamado containment. Acompanhamos na Guerra Fria, por exemplo, quando os americanos conteram o comunismo soviético. Em 1823, na doutrina de segurança do presidente João Moro, para conter a invasão dos Estados europeus em relação à América Latina, também foi aplicado. Ou o Congo vai conter esses Estados do ponto de vista de uma política de suavidade, de irmandade, aproveitar a dimensão étnico-cultural e religiosa que o Congo tem o Ruanda, para se aproximar deles e alargar a sua zona de influência, porque é o maior Estado daquela região, ou o Congo vai ter que aguentar com insucesso e com movimentos de insurreição que quer o Ruanda ou o Burundi vai a todo custo tentar fazer. Doutor Isata, desculpe,
Faz favor. Nós, os angolanos, temos uma imagem do Mobutu como um elemento que apoiou a rebelião angolana. Está entendendo, né? Nós aqui... Esse não é o meu caso. Desculpe, calma. Eu não estou dizendo que o Mobutu foi santo. Sim. Mas a imagem que temos do Congo, muitos de nós, é que o Mobutu foi um elemento, a gente da CIA e é um lacaio dos americanos. Sobretudo porque participou na morte e na traição do Lumumba, junto com Moisés Chombe. Escuta, isso tudo aconteceu. Claro. Mas vou te dizer uma coisa, por que os americanos derrubaram o Mobutu? Perderam o controle dele. Esses tutsis do M23 que estão aí, o primeiro, e é um erro que o Mobutu cometeu, deu-lhes nacionalidade. Essa gente toda vinham estudar em Kinshasa e surgiu lá um senhor chamado Bisengimana. Bisengimana, um ruandês, veio estudar na Universidade de Kinshasa. O Mobutu, pensando que é no âmbito do africanismo, tirou esse senhor, meteu-lhe diretor do gabinete dele, o adjunto era um angolano, Dr. Nimi Maíbe Canguilho, um angolano do Coimbra. E ele foi convencido por esse Abiyarimana, dizer que somos todos entre nós, porque eles já andavam lá no Congo, no leste, os belgas meteu-os lá para trabalhar na administração, porque eram semelhantes a eles. O Mobutu deu nacionalidade. Mas sabe por quê? Desculpe. Não só o Mobutu cria CPGL, comunidade, falaste de irmandade, comunidade dos estados, dos países dos grandes lagos, em 76, que englobava o Congo, o Ruanda e o Burundi, e muitas vezes o Mobutu financiou o orçamento desses dois países. Agora, aquilo vem mudar quando os Hutus, quando o Kagame volta. A inimizade pura, porque o Abiyarimana era muito amigo do Mobutu, tanto Michel Micombero. Quando o Kagame volta, e os americanos já perceberam que o Mobutu ainda estava lá, eu li um documento que eles achou, Bill Clinton disse, eu ouvi falar desse senhor quando eu estava na escola, ainda continua, derrubem o homem. E o derrube dele começou assim. Quer dizer, essa guerra do Congo... Deixa eu explicar aqui uma coisa interessante. Eu tive o privilégio de estudar 46 doutrinas de segurança dos presidentes americanos. Deixa eu explicar isso. A doutrina de segurança do presidente Clinton está baseada no seguinte eixo. Guerra Fria terminou. Se ver o ano em que o Clinton chegou ao poder, não havia Guerra Fria mais. Guerra Fria terminou. Olhamos para o mundo, há uma série de conflitos no mundo. Para a América manter a hegemonia, o que é importante fazer? Estudei na American Foreign Policy, mesmo no Russian Foreign Policy, depois tive que estudar novamente também. Vamos olhar para todos aqueles estados que são elementos de perigo para o mundo, para a geopolítica do mundo, vamos arrancar o presidente, vamos impor a democracia. E para o Congo democrático não funcionou por quê? Por que a democracia no Congo não funcionou? Se o Congo, até do ponto de vista das nações africanas, do conhecimento pan-africanismo, o Congo, a universidade de... qual é o nome? Agora aqui não consigo precisar o nome... Pronto, desculpa, não consigo, mas pronto, era uma das grandes universidades que estava naquela altura. E o próprio presidente Mobutu era um dos grandes apaixonados da cultura africana. Aliás, considerava os ideais de Leopoldo Sédar Senghor, Júlio Nyerere, que era um grande movimento do Agostinho Neto do comunismo africano. A grande questão está aí, são os objetivos práticos da geopolítica. Portanto, eu quando digo que o Congo é o coração do mundo, não é porque o Isata sonhou, quer falar isso aqui. O Fanon já tinha dito isso. O Fanon disse que o Congo... Era uma pistola, que o revólver... O Congo disse que a África era como se fosse... Franz Fanon. Sim. A dimensão, porque o Franz Fanon era um revolucionário também, era um indivíduo com uma coisa... Falou, mas eu não estou a falar exatamente o que o Fanon falou, eu estou a falar que o Congo é o coração de África. E vai perceber que estudos de geografia recente dizem que o Congo é um milagre geográfico, que também quem está a falar isso não é exato. Portanto, há uma realidade sobre o Congo democrático. E por isso que eu digo, o Congo vai usar o containment, a contenção, para conter os seus adversários, porque o Congo é um monstro geopolítico. Nós em Angola, por causa do elemento que eu falei há pouco tempo, porque o Congo tem problema de identidade nacional. O Congo precisa, porque é o seguinte, se aparece um presidente do Congo democrático, que consiga criar o interesse nacional como a base do Congo democrático, refaz o conceito. O mundo foi assim que aconteceu na Rússia. Hoje estava na cabeça, nós acompanhamos
1989, a queda do Muro de Berlim. 91, a União Soviética terminou. Milenar. 1999, Putin chegou ao poder, a Rússia chegou hoje com uma visão do mundo diferente. Milenar. Não, mas aprende-se. O Congo é em Berg, Não, aprende. Não vamos por aí, não por aí. Eu quero partir consigo a partir daquilo que são as raízes dos estados pré-coloniais, por amor de Deus. O Congo não é um estado miúdo, não. O Congo é um estado com uma dimensão, com uma raiz histórica pré-colonial. Não, temos que voltar até os estados pré-coloniais. E isso também é um elemento importante. Que nós, quando eu dizia, por exemplo, sobre a visão da professora Amin Yang, sobre a redefinição da ideia de estado angolano, estados africanos, na dimensão pós-colonial, que nós temos que ir buscar. Nós queremos ir buscar particularidades dos estados ocidentais para construir estados africanos que não casam. Nós temos que focar em nossa realidade e perceber que é possível. É possível ter um Congo estável, é possível ter os vizinhos do Congo Democrático, Ruanda, Burundi, todos estáveis. E Angola é um dos elementos geopolíticos, é um dos atores geopolíticos que tem uma grande responsabilidade nesse processo. Porque, conforme eu disse, Angola tem procurado fazer a sua estabilidade do Congo Democrático é e será também a estabilidade primeiro da Angola, e a própria estabilidade também, claramente, da região, e eu não digo simplesmente da região dos Grandes Lagos, porque se a conjuntura do Congo atualmente é uma conjuntura de conflito, porque o Congo impõe receio aos seus adversários, o Congo não dá certeza do que será amanhã dos seus adversários. Imagine, por exemplo, e eu termino aqui com a minha abordagem, vamos supor que apareça um presidente, um chefe de Estado congolês, com uma dimensão imperialista, como nós vimos na Alemanha, por exemplo, naquela altura de Adolf Hitler, que em uma semana depois de ouvir os conselhos do Gorbachev sobre como ter domínio geopolítico invadiu a Europa em 1939. Imagina que apareça um líder com essa dimensão, o que será, qual é o futuro que se avizinha dos adversários. E claro que do ponto de vista estratégico, vamos concluir, vou deixá-lo concluir daqui a pouco, doutor Isata, porque precisamos fazer o intervalo. Aqui temos tempo a cumprir e quando regressarmos vamos perceber também o papel das organizações africanas na gestão destes conflitos. Estamos de forma específica ou de forma particular a olhar para a questão que está a acontecer entre o Ruanda e a RDC, mas vamos olhar um pouco para o continente berço da humanidade e vamos olhar também com particular atenção para a região dos Grandes Lagos e para os conflitos nesta região. Qual deverá ser o papel das organizações africanas para a gestão destes conflitos? Faça um intervalo e volte para darmos continuidade ao debate livre desta noite. Reiteramos os votos de boa noite, senhor telespectador. Estamos no debate livre na TV Zimbo, a terça-feira há debate. Hoje estamos a olhar para as incertezas geopolíticas na região dos Grandes Lagos e a ação de grupos rebeldes na desestabilização dos Estados. Antes de irmos ao intervalo, eu perguntava aos nossos convidados qual deverá ser o papel das organizações africanas na gestão dos conflitos, dos vários conflitos existentes no continente, com particular incidência na região dos Grandes Lagos e agora com o que está a acontecer entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. Brigadeiro Correia de Barros, sabemos que Angola em particular, o presidente João Lourenço, na qualidade de presidente da CIRGEL, tem estado a fazer esforços trazendo a Angola os dois intervenientes, ou seja, os dois chefes de Estado, quer da RDC, quer do Ruanda também. Que visão é que tem sobre o trabalho que tem sido feito nesta tentativa de levar a paz a estes países? Portanto, eu acho que esse problema da paz é o problema mais importante do mundo inteiro. É necessário tudo que for feito nesse sentido e que tenha princípio, meio e fim, deve ser feito e deve ser utilizado. Porque, na realidade, o mundo está a caminhar para uma coisa altamente complicada. Se virmos, e as últimas indicações que há de organizações internacionais que fizeram estudos sobre os conflitos que se estão a espalhar pelo mundo inteiro, são impressionantes. Os resultados do que vai continuando a acontecer está a criar um problema que muito dificilmente poderá haver alguém que consiga resolver. Por exemplo, o simples facto de existirem países, meia dúzia de países, com armas nucleares e essas armas nucleares, aquilo que podem fazer
no mundo inteiro se quem tiver autoridade sobre esses meios, aquilo que poderá ser feito. Por exemplo, há 2 países, os grandes no mundo, que têm armas nucleares, a Rússia, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, iguais, e depois depois há efetivamente 2 paísezinhos sem capacidade para isso e que têm também essas armas nucleares. Estou a falar de Israel e estou a falar da Coreia do Norte. A China, o Paquistão, também tem. Não, mas pronto, mas esses já chegaram, portanto, têm capacidade para isso, a Índia e o Paquistão também têm, mas quer dizer, agora, países, e se isso é utilizado por alguém, vai ser muito difícil parar essa guerra que possa ser lançada de coisa. E, portanto, há que ter o máximo dos cuidados, há que ter tudo a fazer para que a paz volte outra vez a ser definitiva e grande e total. Porque aquilo que se está a passar no mundo hoje em dia e tem a tendência para piorar nestes últimos anos todos, depois mesmo do fim da Guerra Fria, está a criar problemas mundiais. E nós aqui em África, se alguns países, por exemplo, os países que estão no litoral do Atlântico, que conseguiram neste momento estar quase todos em paz, no Sahel é aquilo que se vê, portanto, do outro lado, nos grandes lagos, e dão aspas, e, portanto, tudo isto tem de ser visto de forma a ser corrigido, porque se não se fizer isto, e se não for este o pensamento de toda a gente, e, portanto, essas organizações africanas deviam dedicar exclusivamente e cada vez mais a esses problemas da paz. Portanto, acabar com os conflitos. Obrigada. Osvaldo Mboko, quero ouvi-lo também. Eu questionava sobre o papel das organizações africanas na gestão destes conflitos. Às vezes tem-se dito que não têm a expressão ou o comportamento, a atitude desejada. Bem, se nós olharmos maioritariamente naquilo que é o ato constitutivo que cria determinadas organizações, o elemento paz, segurança, estabilidade são um dos grandes objetivos. A União Africana tem esta dimensão, mesmo se olharmos para a SIAC, a SADC também, mas também temos que aqui subscrever que essas organizações, o seu raio de atuação às vezes é limitado. É limitado porque, independentemente dos Estados serem membros dessas organizações e assumirem uma série de compromissos no seio das organizações, a ação passa a ser limitada porque os Estados são soberanos, por um lado. Claramente que nós poderíamos olhar aqui da questão que tem muito a ver com as sanções que podem ser adotadas, impostas ao nível dessas organizações, mas muitas vezes essas sanções que são simplesmente adotadas ou impostas ao nível das organizações africanas, ela não tem uma grande expressão e não impacta diretamente neste país. Por uma razão muito simples, porque nós temos um comércio inter-africano bastante incipiente. A nossa relação comercial, econômica, é feita maioritariamente com terceiros Estados. Daí é que nós assistimos que os países que foram operados golpe de Estados, a nível da CEDEAO, do Níger, Burkina Faso e o Mali, eles entenderam se retirar da própria organização. Porque perceberam que mesmo a suspensão que estava a ser feita e também as outras decisões de nada vale ou então não tem algum impacto, então entenderam sair. E nós vimos que a própria organização teve que recuar. A organização disse o seguinte: não, o estatuto ou o ato constitutivo diz que um Estado, para se retirar da CEDEAO, tem um período de transição de 1 ano. Logo, era uma forma de pressão desses mesmos países à própria organização.
Ou seja, a par deste elemento, existe também outro elemento que tem muito a ver com a falta de capacidade, não chamaria técnica, mas econômica dessas Autonomia organizações. financeira. Claramente, dessas organizações darem tratamento a uma série de situações que decorrem ao nível da própria região. Mas aonde é que deve sair o dinheiro para dar autonomia financeira na organização? Nos próprios Estados que são Das contribuintes. cotas, não é? E muitas vezes os Estados são inadimplentes do ponto de vista prático. Isto fragiliza também as ações que podem ser levadas a cabo por parte da própria organização. E nós não estamos simplesmente a olhar para aspectos de gestão e resolução de conflitos. Poderíamos aqui chamar também a questão de caráter da ajuda humanitária, que nós assistimos que em muitos casos decorre uma situação que se precisa de uma intervenção humanitária, mas as organizações africanas pouco ou nada fazem. E ficamos sempre com a mão estendida no sistema internacional à espera que as organizações internacionais, a União Europeia, outras organizações, possam acudir a uma série de questões, quando de facto não é dado capacidade financeira por parte dos Estados que têm uma certa obrigatoriedade. Agora, mas é importante que também, olhando para, e aqui vou trazer o exemplo da CEDEAO, que governos que chegaram ao poder pela via inconstitucional não sentem na mesma mesa nas cimeiras, nas negociações com governos que foram eleitos democraticamente, porque isso também fragiliza a própria organização. Quando se começa a negociar e se dizer que não, este governo tem 2 a 3 anos para realizar eleições ou criar o governo de transição, ou a transição do poder para os civis, há aqui uma clara ideia da legitimidade por parte das organizações. Nos falta um pouco de mais robustez nessas próprias organizações. Não estou a defender que as organizações vão, de forma direta, resolver os problemas mais prementes que se têm, porque nós temos as Nações Unidas, que é uma organização de caráter universal, que tem a dimensão que todos nós conhecemos, mas o mundo está cada dia mais inseguro. Nós assistimos que muitas vezes aquilo que é discutido a nível das Nações Unidas, os países mais fortes acabam sempre ignorando quando aquilo não vai de encontro ao seu próprio interesse. Estivemos aqui também a falar da questão da guerra, se me permite. Sim. Eu penso que uma guerra aberta entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, o Ruanda tem o exército mais organizado, muito melhor equipado. Do ponto de vista tático, militar, também o material bélico, e penso que uma guerra, independentemente de termos a República Democrática do Congo, que são aproximadamente 100 milhões de habitantes, e conhecemos os problemas que o exército congolês vive, se for um conflito numa única região, penso que as forças congolesas não têm muita capacidade militar para aguentar aquilo que poderia ser uma guerra aberta entre esses dois Estados. E penso que o pronunciamento do presidente Kagame fundamentou-se essencialmente dos pronunciamentos feitos anteriormente pelo presidente Félix Tshisekedi. Durante a campanha eleitoral, o presidente Félix Tshisekedi, durante a campanha, foi dizendo que num cenário pior poderia declarar guerra a Ruanda, e novamente fê-lo ao nível de órgãos de comunicação social, e o posicionamento também do presidente Então foi Kagame. em resposta. Foi em resposta, ao que foi penso dito. isso. Mas levou algum tempo, não? Demorou muito tempo. Demorou o muito presidente tempo. Tshisekedi já assumiu o segundo mandato há algum tempo. Mas também vamos aqui concordar Sim. que o presidente Kagame é o elemento perturbador da região. É. E o facto do presidente Kagame estar muitas vezes aqui distante daquilo que são as várias cimeiras que decorrem com o intuito de se encontrar a paz no leste da República Democrática do Congo, e sabe-se que o Ruanda é um ator extremamente importante, demonstra, por um lado, uma falta de interesse por parte do Ruanda. Daí que tem-se dito o seguinte... Nós falamos sempre, quando há conflitos entre nós continente, na ingerência externa. Acredita que o presidente Kagame esteja também a ser apoiado? Bem, o Dr. João Gonçalves Benedito trouxe aqui uma discussão do ponto de vista dos apoios externos que o presidente Kagame. E sabemos nós que o nível de desenvolvimento que hoje o Ruanda tem
equipamento militar, e o brigadeiro falava... Não só mesmo a nível das infraestruturas, o presidente Kagame acabou por implementar determinados projetos que trouxeram o Ruanda aos olhos do mundo. Sim. Subiu ao poder em 98, se não estou enganada, vai concorrer agora para o 4º mandato, as eleições serão a 15 de julho e, no entanto, apesar de todas as diferenças e da oposição e de alguma crítica também à sua gestão, mas sabemos que o presidente Paul Kagame acaba por ser o favorito nestas eleições que vão acontecer agora em julho. Claramente, e olhando para essas questões, há relatórios das Nações Unidas que dão conta que o Ruanda e o Uganda, eles financiam a instabilidade na República Democrática do Congo para pilhar recursos. Mesmo também já houve um posicionamento dos Estados Unidos a dar conta que há um apoio por parte do Ruanda ao M23. E o Ruanda simplesmente manifestou de forma negativa a dizer que isto não é verdade. Mas os factos nos levam nesta direção. Qual é a geografia de atuação do M23, leste da República Democrática do Congo? Sim. Qual é o país que faz fronteira no leste? É o Ruanda. Então, se o M23 tem capacidade combativa, é porque existe um país de trânsito, que o material bélico entra, a assistência militar entra, todas essas questões, de onde sai? Então, era fundamental na estratégia que estivemos aqui a falar, de uma política de boa vizinhança, para ser feita, para se cortar essas linhas de financiamento que, muitas vezes, e os corredores que os grupos beligerantes utilizam para se rearmar. E o Ruanda é um elemento extremamente importante nesta equação. Daí, se não encontramos a via diplomática e optasse pela via militar, eu penso que a República Democrática do Congo não tem muita capacidade militar para fazer frente a isto. Mas é unânime que o Ruanda tem estado a criar instabilidade na República Democrática do Congo. Se olharmos para o roteiro de paz de Luanda, que tem pontos estruturais bastante importantes para aquilo que está acontecendo no leste, e um dos pontos é a normalização das relações político-diplomático entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. Ponto número 1. O que o Ruanda diz que o Congo apoia, que é a FDLR, que são Hutus, mas são Hutus do Ruanda, também o roteiro de paz diz que é necessário que se crie condições para que esses Hutus voltem para a sua terra. Mas o presidente Kagame entende que os Hutus da FDLR não devem voltar para o Ruanda. A mesma coisa acontece com o M23, que são Tutsis congoleses, que também o roteiro de paz de Luanda dá nota da necessidade de se criar condições de desarmamento, desmobilização e mais do que isto, Angola estaria a levar a cabo no ano passado aquilo que era o processo de acantonamento. Do lado da parte angolana, as condições estavam criadas, quer pelo contingente militar que ia para lá, que de 481 efetivos, e quer também por aquilo que era o dinheiro a ser gasto. E ao nível daquilo que são as questões ligadas à própria Constituição, o Presidente da República, como não tem capacidades do ponto de vista constitucional para autorizar que as tropas angolanas vão para o exterior, solicitou essa autorização à Assembleia. E a Assembleia Nacional havia, de facto, deliberado de forma positiva, porque se entende a preocupação que o Congo é para o Estado angolano. Um conflito generalizado, nós temos impacto significativo não simplesmente com o levantamento de campos de refugiados. E muitas vezes os campos de refugiados servem também de lugar para as forças negativas descansarem sempre que se sentem pressionados pelas forças governamentais. E mais, também para recrutar determinados soldados para isto. Isso pode criar uma instabilidade. Falavas numa das suas intervenções da situação que houve na Lunda Norte, no Lóvoa, que era aproximadamente 30 mil refugiados. Isso preocupa o Estado angolano. O Estado angolano, por ser signatário da Convenção de Genebra de 1951 sobre estatutos do refugiado, não tem como dizer que não aceita os refugiados. E mais, a porosidade das fronteiras, porque quando um país está em guerra, as fronteiras ficam porosas e essa porosidade pode dar lugar ao quê? Pode dar lugar aos famosos crimes transnacionais ou aumentar a densidade. Tráfico de arma, tráfico de seres humanos. Nós já temos um tráfico um contrabando de combustível bastante assinalável e isto pode perigar mais a soberania
do Estado angolano. Ou seja, o Estado acaba por ficar vulnerável também. Fica Os vulnerável Estados porque vizinhos tem um ficam país vizinho vulneráveis que está em guerra. quando há conflito. Nós falamos muito da República Democrática do Congo, mas se olharmos para a geografia da região dos Grandes Lagos, vamos poder perceber que existem outros países que também vivem um período de instabilidade. Mas por que há tanta instabilidade a nível da região dos Grandes Lagos? Porque surgem os movimentos rebeldes, que por um lado nós temos que equacionar aqui não simplesmente os atores internos, mas os atores externos, as grandes potências também pela via das multinacionais, que também muitas vezes existem relatórios que dão nota que essas multinacionais, para além de trabalhos forçados que colocam as pessoas de mineração, etc., para a aquisição dos mineiros, por exemplo, coltan, que é um dos mineiros muito utilizado para o fabrico de telemóveis, computadores, etc., mas também existe esse financiamento por parte de alguns grupos rebeldes. Na República Democrática do Congo tem aproximadamente 250 grupos rebeldes. E esses 250 grupos rebeldes têm interesses diferentes também. Eles não concorrem para os mesmos interesses. Daí que eu dizia inicialmente que eles também, em alguns momentos, se degladeiam entre si. Então, há aqui essa conflitualidade a nível da República Centro-Africana. No Tchad, nós temos agora o islamismo, o terrorismo que vai também tendo alguma dimensão, a questão da RCA, a questão do próprio Burundi, na Etiópia. Então, nós temos situações a nível do continente africano que, por um lado, a região dos Grandes Lagos, região rica, mas ao mesmo tempo instável, os grupos insurgentes estão sobre a região, que querem controlar determinadas áreas ricas do ponto de vista de mineiros, mas também temos os interesses externos que muitas vezes acabam patrocinando esses grupos para dar continuidade a uma série de questões. Doutora Isata, sim, doutor João, faz favor. É assim, a guerra do Congo é uma guerra híbrida, tem mão externa. Todas as guerras do Congo foram e são hoje guerras híbridas. Agora, há um relatório de um grupo de jornalistas, Forbidden History, quer dizer, histórias proibidas, lançou um relatório no dia 28 de maio a dizer que em 2022 a MONUSCO fez um relatório secreto e enviou para a ONU a dizer que as tropas ruandesas estavam a combater no Congo. Não é que o Ruanda financia. E esse grupo diz assim, no inquérito que fizeram 11 jornalistas apoiados por Jornalistas Sem Fronteira, que recentemente está-se a ver uma série de mortos a serem evacuados por Ruanda, com patentes de subtenente, tenente, até capitão, estão a ser enterrados lá e são ruandeses. O papel das organizações africanas. Angola só entrou na CIRGL por causa da Bélgica. Esses países todos, tirando o Congo que estava a rasca, não queriam que Angola fosse membro. O Louis Michel... Não, por quê? Antes, por que não queriam, não gostam. Geograficamente, Angola não faz parte da região dos Grandes. Exatamente. Okay. Mas a Bélgica... ter a linha de consideração. Na altura, a e Bélgica... o nosso interesse também... Desculpa, doutor. Só para esclarecer. O nosso interesse também de estar na região dos Grandes Lagos prende-se essencialmente da questão de segurança. Porque se nós estivermos dentro da Conferência Regional dos Grandes Lagos, vamos poder influenciar uma série de questões e vamos nos proteger. Daqui que é unânime neste debate que a segurança da República Democrática do Congo também significa a segurança do Estado. Mas o facto de Angola não fazer parte da região e agora, por exemplo, assumir a liderança da CIRGL não cria ciúmes? Não, Angola depois... Mas não cria ciúmes? Com a imposição da Bélgica, que disse que sem Angola a CIRGL não é nada, Angola foi cooptada, Angola, inclusive o Congo, Brazzaville e a República Centro-Africana. Mas vou lhe dizer, o único país que conseguiu dirigir a CIRGL em bons momentos foi Angola. Angola, quando o presidente José Eduardo assumiu a presidência da CIRGL, tinha tropas de vários países membros da CIRGL no Goma. E Angola pagava. Bastou o Sassou Nguesso receber a presidência, cada país tirou as suas tropas. E nunca mais no Goma houve tropas multinacionais. Entendeu? Agora,
Questão A financeira, CIRGEL, né? desculpe só, diga. Questão financeira. Os Financeira. países sempre alegaram que nunca tinham dinheiro para Exatamente. cumprir os pagamentos. A CIRGEL, em 2013, aprovou um mecanismo de paz chamado Mecanismo de Paz de Addis Abeba. Esse mecanismo de paz foi assinado por todos os membros da CIRGEL, pela África do Sul. A União Africana foi representada pela Nkosazana Zuma, a ONU pelo Ban Ki-moon e a própria CIRGEL também tinha um representante. Quer dizer, essas organizações assinaram como testemunha, mas de repente esse mecanismo de paz morreu. As negociações que nós temos levado a cabo com Congo e Ruanda, penso que meteu de lado alguns itens muito importantes do mecanismo de paz de Addis Abeba. É aquilo que diz que nenhum país membro da CIRGEL deve apoiar forças negativas contra outro país. E mais o que me estranha, nenhum país da CIRGEL condena O Ruanda. É esquisito. Nem a União Africana, até ele chegou a ser presidente da União Africana. A ONU, para já, a ONU, como já disseram aqui, está morta. O embaixador de Israel disse ao Guterres, demita-se. Não. Quer dizer, Desculpe, doutor, esse demita-se do embaixador ao secretário. Falta de respeito. Não, as grandes potências a nível do mundo, quando lhe é favorável uma posição das Nações Unidas, há um respeito, há um abraço, é invocado a questão dos direitos internacionais, etc. Mas quando as Nações Unidas tomam um posicionamento diferente, dizem que está em morte cerebral, demita-se, etc, etc. Então é a hipocrisia das grandes potências. Não, é a hipocrisia das grandes potências porque não são obrigadas àquilo que as Nações Unidas obrigam todos os outros membros. Claramente. Pura e simplesmente podem não fazer parte de nenhuma organização de coisas, como acontece com os Estados Unidos e a Rússia e os outros, e tudo isto continua a existir as Nações Unidas, mas que na realidade têm 5 Estados que eles não se podem meter. Concluindo, sim. É que o que enfraquece essas organizações, o doutor um pouco já referiu, problema financeiro. Bastou Angola se retirar, porque nós até tivemos um comandante da CIRGEL, vou citar aqui o nome, uma pessoa amiga, foi comandante da CIRGEL, e aquilo estava em ordem. O problema é financeiro. Mas também tem dois problema aspectos que não podemos financeiro. esquecer. Primeiro, o presidente José Eduardo dos Santos foi o último presidente vencedor da Guerra Fria. Isso é um dado claro e temos que escrever sobre isso. Todos os outros presidentes foram batidos. O único presidente que pós-Guerra Fria que sobreviveu, morreu naturalmente, foi o presidente Eduardo dos Santos. Segundo, o processo histórico da Guerra Civil de Angola, quase 30 anos, impôs uma dimensão de respeito para esses países e havia algum consenso que Angola tinha a sua experiência, que nós constantemente relatamos aqui, mas que hoje nós objetivamente dizemos que temos que recuperar isso do ponto de vista da construção de novas estratégias. Né? Eram só esses dois aspectos que eu queria colocar. Penso agora estou na palavra, Sim, é a minha vez. E a questão é a mesma em relação ao papel O papel de Angola nesta intermediação, por assim dizer. Pronto, eu primeiro gostaria de falar da União Africana, vou já falar sobre Angola, se permitir. Faz favor. A nível das relações internacionais, as organizações são de dois tipos. São de ordem vertical e são de ordem horizontal. Já que na ZIM uma vez eu expliquei isso. As de ordem horizontal não têm poder próprio, porque não têm soberania. A de ordem vertical tem poder próprio, porque os Estados doam parte da sua soberania. E eu quero recuar consigo aqui em dois ou três pontos importantes. Primeiro, quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, em 1948 a Europa parou e percebeu que foram os culpados da guerra. A França estava incendiada, países como a Inglaterra e outros com destruições maciças. O que aconteceu? Decidiram criar a chamada União Europeia hoje, né? uma organização que pudesse velar, que tivesse um papel importante para a reconstrução da própria Europa. Então, em 1948, tivemos a Benelux, processos econômicos, sociais,
Em 1950, 51 e 2 e 3 tivemos o Acordo de Roma. Em 1991, quer dizer, há uma série de processos muito importantes que as organizações, para terem poder de facto e forem efetivas do ponto de vista da sua ação, quer para resolução de conflitos, aqui nós falamos gestão de conflitos, eu aprendi na cadeira resolução de conflitos, porque há perspectivas diferentes entre gestão e resolução de conflitos. Ok. Então, em 92, em função da Convenção dos Acordos de Maastricht, tivemos a União Europeia. O Conselho de Segurança da União Europeia exigiu com que os Estados, não obrigatoriamente, para que ela funcionasse, não obstante a dimensão social e econômica, os Estados tinham que doar parte do seu poder. E eles doaram parte do seu poder, e há uma reestruturação da Europa, países como Portugal, que naquela altura, do ponto de vista econômico, não tinha a mesma dimensão que a Inglaterra, a França. Há objetivos a cumprir, foram elevados, né, com financiamentos, enfim, e isto é um exemplo prático. Na União Africana, você tem presidentes que não aceitaram doar o poder. Primeiro, e isto é verdade, os Estados continuam a ser soberanos, a nível do sistema internacional. Mas quando diz doar o poder, o que é que quer dizer? Vou chegar lá. A nível do sistema internacional, eu, como sou da escola realista, eu digo claramente, e essa é a minha visão. Da escola realista. O Estado é, de facto, o principal ator do sistema internacional, sem desprimor da conjuntura da globalização, que tem emprestado vários atores, como as multinacionais, como a Coca-Cola, que têm orçamentos estrondosos, maior que de muitos Estados, mas o que é verdade é que a configuração do Estado não depende simplesmente do poder econômico. Quando digo doar poder, aqui temos dois pontos. Primeiro, é preciso perceber do ponto de vista da liderança. As lideranças africanas têm um estereótipo muito diferente. Ou seja, estão numa reunião da União Africana, se o que foi acordado não for de consenso, ele pode se retirar e não há sanções. O que significa? Quando os Estados doam poder para a organização, ela sai de origem horizontal, né, que vai apenas coordenar acordos, e passa de origem vertical. Vai começar a impor aos Estados. Há o acordo que temos que cumprir, vai haver sanções. O que nós temos estado a observar é que a União Africana até sanciona do ponto de vista da expressão, do discurso, mas na prática não tem força nenhuma porque os Estados não doaram poder. Segundo, porque boa parte dos líderes africanos são egoístas ou egocêntricos, e aqui esta visão é muito complexa. Aqui o pessoal fala, mas agora está... Não, isso é do ponto de vista do behavior, né? A teoria behavior, a escola de comportamento, que estuda os processos de liderança a nível das relações internacionais. E, portanto, se nós olharmos hoje para uma conjuntura em que há uma redefinição da geopolítica, há aquilo que o professor Huntington ensinou e hoje o mundo volta a estudar, que é unipolaritypolarity, né? É como, por exemplo, um grande poder central e vários poderes a quererem corroer o poder central, né? Sim, sim. Por exemplo, a imagem da América como grande poder ou grande potência, e os outros poderes importantes, outros poderes regionais que querem, de facto, né, lutar para retirar essa hegemonia. Portanto, nós estamos a observar que é importante que haja um conjunto de instituições, e a União Africana é uma delas, que trabalhe para efeito. Porque, se vimos com atenção, não é de hoje. A União Africana, os elementos da sua criação foram elementos muito bons, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista da ideia que se tem. Porque uma organização como a União Africana é uma organização que tem um produto de ideias para o Estado, para a comunidade. E a questão, por exemplo, da resolução de conflitos são matérias importantes. E o que nós temos estado a observar é que dia após dia não acontece. Um último dado importante para configurar a minha abordagem, sim, tem a ver com check and balance a nível da liderança, por exemplo. Veja, por que na Europa triunfou, na Ásia funciona minimamente e na África não funciona? Eu quero dar alguns exemplos a nível da ciência política e de relações internacionais. Breves, por favor. Muito brevemente. Por exemplo, vai ser breve. A Revolução, por exemplo, de 1648 até os fins de 1773, o rei, que era absoluto na Inglaterra, aceitou ser checado. Eu tinha que submeter à autoridade do Estado. O advento, por exemplo, da Constituição Americana de 1787, que mostrou que aqui tem de haver check and balance. O Estado tem de ser mais poderoso do que a pessoa em si. São elementos fundamentais. Primeiro, para a reconstrução da liderança africana, ou lideranças africanas, e, em segundo lugar, para uma nova cosmovisão das próprias organizações, do ponto de vista daquilo que estão escritos nos documentos, para que possam aplicar na prática, porque eu acredito que, se assim for... O que quer dizer com isso, doutora Isata? Que precisamos olhar mais para as organizações e menos para as pessoas? Exatamente. Em relação ao isso poder é um que elemento. Eu não estou a falar que a liderança não são importantes. Sim. E eu confirmo hoje que elas são importantes, diferente daquilo que disse o professor o presidente Barack Obama, de que o que a África precisa não é líder, é organizações. Eu não penso isso. Porque ao estudar a história dos Estados Unidos da América, eu percebi que, afinal de contas,
cada processo, cada surgimento de instituições esteve ligado a um tipo de liderança. E para a África é a mesma coisa também que nós precisamos. Obrigada, doutora Isata. Vamos a mais um intervalo, é o último esta noite. Quando regressarmos em jeito de conclusão, vamos fazer o balanço do que foi dito até aqui e saber o que é que poderá ainda ser dito e feito sobre o tema que estamos a abordar esta noite. Faça connosco um intervalo e volte. Até já. Estamos de volta aos últimos minutos do debate livre. Vamos para as conclusões. Esta noite estamos a olhar para as incertezas geopolíticas na região dos Grandes Lagos e a ação de grupos rebeldes na desestabilização dos Estados. Antes de irmos ao intervalo, tinha a palavra o Dr. Osvaldo Isata e eu volto a si, doutor, porque não respondeu uma das questões que lhe coloquei, que tinha a ver com o papel de Angola na gestão deste conflito. Sim, Angola, de facto, está uma dimensão geopolítica, estratégica e até securitária muito importante para a resolução desse conflito. E é preciso a gente fazer um step back, né? Voltar um pouco e perceber os vários processos que Angola foi vivendo durante a sua conjuntura. Primeiro, o próprio nascimento da República de Angola em 1975. Angola nasce numa conjuntura geopolítica quase que de bloqueio. É preciso perceber países como o Zimbábue, por exemplo, e o próprio Congo Democrático, que já eram independentes há anos, surgiram como quase que bloqueio para Angola. E um dado interessante em relação a isso, para os ouvintes, é só perceber que eu disse há tempos a um amigo, Kenneth Kaunda, jogou um papel dúbio, num lado a favor a Angola e Agostinho Neto, porque era assim amigo de Agostinho Neto, mas no outro lado a favor a Jonas Savimbi e os americanos, porque foi o Kenneth Kaunda quem apresentou Jonas Savimbi a Kissinger, né? Se o Neto e o presidente da FNLA não se estão a entenderem, tem aqui um miúdo como um travão para abrir o caminho. E isso trouxe uma conjuntura diferente para a geopolítica angolana. Depois temos que olhar, por exemplo, nós temos vários momentos importantes da nossa diplomacia e como é que nós dividimos os conflitos, momentos mais críticos. Nós somos cimeiros do Tratado de Bandung, 4 de abril de 1955. Em 1954, Angola esteve na Conferência das Artes, esteve em Tunis, esteve na Itália. Membros importantes das várias delegações, como Mário Pinto Coelho de Andrade, Viriato da Cruz, que naquela altura era já era secretário-geral do MPLA. Nós estamos recordados, por exemplo, fomos nós que ajudamos a Namíbia a ser independente, quase que uma doação a 23 de março de 1990. Ainda criamos, e com objetivos geopolíticos, geoestratégicos, de estancar o conflito na região. O presidente Agostinho Neto foi signatário, por exemplo, dos grandes acordos e a grande visão geopolítica em relação à criação do movimento da linha da frente. Penso que o Mavelas também está recordado, em 1973, 75. A visão do comunismo africano, socialismo africano, desculpa, que depois, embora não vincou, mas que eu creio que foram elementos importantes. Portanto, se pararmos aqui só com estas radiografias, mostra que nós temos uma estrada grande e que, em termos de diplomacia de paz, nós somos um ator importante. E a nossa realidade hoje, dentro dos esforços que têm sido desenvolvidos? Sim, o que nós temos atualmente é, primeiro, a visão do atual presidente, né? Que é da continuidade, porque eu costumo dizer o seguinte: cada geração de angolanos, já falei aqui nas gostaria de permitir falar novamente, cada geração de angolanos cobre sempre uma grande responsabilidade. A geração do presidente Agostinho Neto teve como responsabilidade a condução da luta de libertação, cujo fruto foi no dia 11 de novembro do ano de 1965, a independência de Angola, que é um elemento indiscutível. Nós podemos internamente ter todo tipo de problema, mas a questão, por exemplo, da nossa independência não se discute, porque é um dado e um ganho dos angolanos. A geração do presidente Eduardo dos Santos foi da continuação, manutenção, paz e segurança na região, e a atual geração do atual presidente João Lourenço tem a ver com o triunfo da democracia constitucional, paz e segurança regional, check and balance do ponto de vista dos poderes. Não foi por acaso que nós acompanhamos que depois do golpe do Estado no Gabão, o presidente não deu a mão na União Africana, não deu a mão ao possível, né? ao golpista naquela altura. E eu creio que toda essa construção, o facto de Angola, na pessoa do presidente, convidar os três
digamos, os três chefes de Estado, então em conflito, o presidente Museveni, o presidente Kagame e o presidente congolês, para encontrar uma solução de paz. Isso mostra que Angola sempre teve uma dimensão. Primeiro, estratégica e securitária de contenção de conflitos, porque é melhor que os conflitos sejam contidos antes que sejam resolvidos. E do ponto de vista da diplomacia cultural, também é a chamada do soft power, né? O soft power que nos permite conversarmos, sentarmos, discutirmos, colocar elementos culturais, elementos filosóficos, em vez mesmo de se colocar elementos mais difíceis do hard power, como por exemplo crises econômicas, refugiados, ondas de imigrações, que são resultado de uma ação de conflitos na região. Portanto, eu creio que nós temos que manter, e é uma dívida que o presidente atesta, não digo o presidente, simplesmente digo o Estado angolano atesta, não só para a atual geração, mas para as futuras gerações, quer do ponto de vista da diplomacia, bem como do ponto de vista também da sua política doméstica, em matéria de resolução de conflito, paz como um processo elementar. Obrigada. Brigadeiro Correia de Barros, quero ouvi-lo também em jeito de conclusão já para o nosso debate. Portanto, estes problemas todos dos conflitos que existem, sim, não só aqui nesta área, mas também a nível mundial, são problemas que são fundamentais que sejam resolvidos da melhor maneira. Portanto, a paz tem de ser definitivamente conquistada no mundo inteiro, de forma a acabar-se com estes conflitos. Enquanto isto não acontecer, nós estamos numa situação bastante complicada. E provavelmente a complicar-se ainda mais. E eu chamo isto a atenção, lembrando que nós, até 2002, aquilo que eram as nossas relações, aquilo que se passou neste país, e que depois, quando houve as primeiras noções da paz, que afinal acabaram no processo de Bicesse, depois acabaram por esperar mais uns anos até aquilo que nós acontecemos com os inimigos de ontem. Portanto, o pessoal que de um lado e do outro tiveram a combater, chegámos à conclusão, falando uns com os outros, que aquilo que nos separava não valia um tiro. Quantos tiros demos? O que é que nós fizemos? Quantas pessoas matámos? Destruímos o país, etc, etc. Isso conseguimos, de um dia para o outro, descobrir que afinal isto não tinha qualquer espécie de valor. E é preciso que se chegue a essa conclusão, é preciso que se reviva outra vez esse estado de espírito, para que evitar que a paz não se conquiste. Obrigada. Dr. João Gonçalves, quero ouvi-lo também em jeito de conclusão. O que é que nos pode dizer? Primeiro, para dizer que a União Africana foi criada no modelo da União Europeia. Segundo, é para dizer que a União Europeia foi uma criação americana. Tanto quanto hoje estamos a ver a vassalagem da União Europeia em relação aos Estados Unidos. Diz que os Estados diretores são a França e a Alemanha, mas estão a ser arrastados por uma guerra que eles sabem que é vassaladora para a Europa. Vê-se logo aí que aquilo é uma criação. Aliás, há mesmo o nome de um senhor que foi assessor da criação da União Europeia. O que falta na União Africana é um Estado diretor com capacidade, por exemplo, tipo a África do Sul, o Egito e Marrocos, se fossem, se quisessem, poderiam buscar, seriam os líderes, a Nigéria, por exemplo, para dirigir, caminhar a União Africana. Mas eles também praticamente têm uma soberania relativa, não conseguem impor. O que acontece na União Africana? Muitas vezes, estamos a falar do presidente João Lourenço, né? Ele leva lá um problema com ideias bem concertadas, mas depois vai vir outras pessoas que têm que passar pela França, por Washington. Vou dizer o quê? Chega ali e começa a baralhar. Isso é o que acontece. Ou seja, não há autonomia na liderança da União Africana? Não há, porque não há um Estado diretor que pode concorrer com essas grandes potências, que pode surgir e dar a cara. A África do Sul, que está a tentar fazer isso, daqui a pouco vai entrar numa convulsão.
para lhe tirar mesmo a mão da África, da União Europeia, da União Africana. Agora, o problema é que temos que continuar a conversar, né? Essas declarações, por exemplo, anteontem o Tshisekedi disse, está a ser criticado, deveria já ocupar o Bunagana. A Bunagana é uma zona tipo Santa Clara. E ele disse o seguinte, vocês vão ter que ter uma paciência porque nós estamos a nos armar e nosso desejo não é mais libertar aldeias, o nosso desejo é ser uma força de persuasão não só contra o Ruanda, mas contra os outros países que vão vir nos atacar. Está a entender essa linguagem? Então, significa a razão que eu disse naquela hora. Não estou a dar razão, eu sei que isso eu trabalhei no Congo 10 anos. Sim, mas está-me a dar razão quando disse que o Congo, eu sei, quando disse que o Congo é o coração de África e o seu posicionamento geográfico. Eu aprendi isso lá mesmo, na escola, no ensino primário. Sim, quando eu disse que estila conflito. Obrigada, Dr. João Gonçalves. Vamos encerrar com Osvaldo Mboco. Obrigado, Leda. Não, para dizer o seguinte, Angola é um país extremamente importante no continente africano sobre matéria de gestão e resolução de conflitos, matéria ligada à paz, estabilidade e segurança regional. Isso aqui é indiscutível. E Angola é um país de matriz pacifista. Matriz pacifista porque Angola, a sua abordagem, quer nas organizações e quer do ponto de vista de mediação, privilegiando a questão do diálogo, okay, como elemento primário. E mais, a par disto, Angola é dos países, a nível da SIAC, que tem capacidade de se tornar Estado-diretor, porque existe um vazio de liderança. Mas para isto, Angola tem que fazer mudanças estruturais e estruturantes do ponto de vista dos fatores estratégicos do poder para preencher essa falta de liderança que existe, ou esse vazio de liderança. A diplomacia angolana tem estado a funcionar até um certo ponto, mas é também notável que não temos estado a obter os resultados que são expectáveis fruto da nossa própria ação. Por quê? Porque decorre também da obstrução que existe dos atores primários do conflito, que são os principais intervenientes, e depois daquilo que são também a visão externa sobre determinadas questões. Mas isso não significa que Angola deve parar o seu trabalho, deve continuar, porque já falamos que a estabilidade na República Democrática do Congo tem implicações para o Estado angolano devido às questões que nós aqui desenhamos. Penso que num período como esse, o medianeiro, que é o presidente João Lourenço, deve convocar uma reunião de emergência do ponto de vista da Conferência Regional dos Grandes Lagos, onde continua a presidir, juntamente com seus pares, para se encontrar soluções. Claramente que sabemos que o presidente Kagame provavelmente não estará presente, mas é necessário se encontrar soluções agora. Nós assistimos que o presidente tentou, da última vinda do presidente Kagame, a estratégia de encurtar as diferenças entre os dois atores para depois sentarmos à mesma mesa de negociação. Mas essa pretensão está distante, fruto dessas alegações que agora graçam o ambiente político entre esses dois atores. E isto nos faz com que o medianeiro, a par de conhecer os elementos de informações, conteúdo, antecedentes, é fundamental que se conheça também aquilo que são as intenções, os desejos de cada interveniente, para quando se chegar na mesa de negociação, apresentar aquilo que eles querem e mediar. E aí fala-se da questão da neutralidade. O presidente Kagame recusa-se a vir para Angola porque talvez entenda que Angola já não é um interlocutor válido. Mas é fundamental que Angola continue a galgar esse espaço, porque a nossa estratégia da nossa diplomacia preventiva prende-se necessariamente paz e estabilidade, mas sentimos a visão, quer pela presidência que Angola assumiu da SADC agora, e quer pela possível presidência que Angola vai assumir a nível da União Africana no próximo ano. Então, isto obriga com que, do ponto de vista diplomático, o tato político do Estado angolano pode funcionar, porque a saída da paz é menos honorosa do que a saída da guerra. Muito obrigada. Osvaldo Mboco é especialista em relações internacionais, também especialista em relações internacionais Osvaldo Isata. Agradecemos igualmente a presença do Brigadeiro Correia de Barros, pelo Centro de Estudos Estratégicos de Angola, e de João Gonçalves, jornalista reformado da ANGOP e é especialista em assuntos africanos. É mesmo isso, não é? Sim.
Está bem. Obrigada aos senhores pela vossa presença no debate livre da TV Zimbo. Sabe que a Zimbo faz história consigo há 15 anos e o debate livre é um programa de maior credibilidade da televisão angolana. Obrigada pela preferência e fidelidade. Desejamos continuação de uma ótima noite. Aos senhores, muito obrigada pela vossa presença também.